tem um tipo de jogo que é simplesmente perigoso. Sério, você senta pra jogar só uma horinha e quando percebe, já tá amanhecendo lá fora. Você fala, só mais uma missão, só mais um save, só mais uma tentativa e pronto, já era. Seu sono foi de base. Esses não são só jogos bons. São jogos que te prendem de um jeito absurdo, que fazem você perder completamente a noção do tempo, que te puxam pra dentro daquele mundo. E quando você vê, já tá totalmente imerso. E o pior, você nem se arrepende. Então já comenta aqui embaixo. Qual jogo já te fez virar a noite sem perceber? Porque hoje eu vou te mostrar alguns dos jogos mais viciantes que existem. Aqueles que, se você começar, já sabe que não vai parar tão cedo. Então já deixa o like, se inscreve no Nerdzinha e bora pra lista. Se tem um jogo que simplesmente te prende, é Bloodborne. Mas já vou avisando, não é um vício leve. Aqui é sofrimento. Só que aquele sofrimento que você não consegue largar. Bloodborne é um daqueles jogos que te desafiam o tempo todo. Cada inimigo pode te matar, cada erro custa caro, e cada chefe parece impossível na primeira tentativa. E mesmo assim, você continua. Você morre uma vez, 2, 10, 50, e fala, agora vai. E quando finalmente vence, a sensação é absurda. É exatamente isso que te prende. O jogo te recompensa pela evolução. Você começa perdido, apanhando de tudo, e aos poucos vai ficando melhor, mais rápido, mais preciso. E quando você percebe, já tá completamente viciado. Sem contar o clima do jogo, aquela cidade sombria, cheia de mistério, os monstros bizarros, a trilha tensa. Tudo em Bloodborne te puxa pra dentro daquele mundo. E ainda tem o DLC, The Old Hunters, que aumenta ainda mais o tempo de jogo e o desafio. Fora as dungeons, que podem te prender por horas e horas sem você nem perceber. E é por isso que tanta gente considera Bloodborne um dos melhores jogos do gênero até hoje. É difícil, muito, mas é justamente isso que faz você não conseguir parar. E quando você entra nesse jogo, já era. Você vai morrer muito, mas também vai continuar jogando até amanhecer. Agora, se você acha que só jogo difícil vicia, Days Gone prova exatamente o contrário. Aqui o vício vem de outro lugar. Você entra no jogo pensando, vou só dar uma volta rápida. E quando vê, já limpou acampamento, enfrentou horda, fez missão e perdeu completamente a noção do tempo. Em Days Gone, você joga com o Deacon, um motoqueiro tentando sobreviver em um mundo pós-apocalíptico cheio de infectados. E cara, esse jogo te puxa fácil. O mundo aberto é vivo, cheio de coisas acontecendo o tempo todo. Sempre tem algo pra fazer. Limpar ninhos, ajudar acampamentos, explorar áreas abandonadas, melhorar sua moto. E a moto, aliás, é quase um personagem. Você precisa cuidar dela, abastecer, melhorar, e com o tempo você cria até um apego. Agora, o que realmente marca são as hordas. Quando você vê centenas de infectados vindo na sua direção, é desespero puro. Coração acelera. Você começa a correr, pensar rápido, improvisar, e é nesse momento que o jogo te prende de verdade. Porque cada encontro vira uma história. E quando você sobrevive, dá aquela sensação de bora mais uma. Além disso, a história é muito envolvente. O Deacon é um personagem que você se conecta fácil, e conforme a narrativa avança, você só quer saber o que vai acontecer depois. E aí já sabe, né? Você fala que vai parar, mas sempre tem só mais uma missão. E quando percebe, já amanheceu. Se Bloodborne já é difícil, Sekiro leva isso pra outro nível. Aqui não tem build apelona, não tem como fugir da dificuldade. Ou você aprende, ou você sofre. E muito. Sekiro é aquele tipo de jogo que te faz pensar, vou derrotar só mais um boss e parar. E aí você passa horas, tentando o mesmo inimigo, de novo, e de novo, e de novo. Mas o mais bizarro é que, mesmo assim, você não desiste, porque o combate é viciante. Tudo gira em torno de precisão. Defesa perfeita, contra-ataque, timing. É quase uma dança. Quando você começa a entender o ritmo do jogo, parece que tudo encaixa. E aquela luta que parecia impossível, de repente, fica na sua mão. E aí vem a recompensa.
Quando você derrota um chefe difícil, a sensação é absurda. Sério, é uma das melhores sensações que um jogo pode dar. E é isso que te prende. Você quer sentir isso de novo. E de novo. E de novo. Além disso, o jogo tem uma ambientação incrível. Inspirado no Japão feudal, com templos, castelos, vilas destruídas. Tudo muito bonito e ao mesmo tempo tenso. E os chefes, memoráveis. Cada um com seu estilo, sua dificuldade, e muitos deles vão te fazer passar raiva de verdade. Mas no final, Sekiro não é só sobre dificuldade. É sobre evolução. Cada morte te ensina alguma coisa. Cada tentativa te deixa melhor. E quando você percebe, já virou madrugada. E você ainda tá lá, tentando mais uma vez. Agora, se você prefere algo menos punitivo, mas que te prende do mesmo jeito, Ghost of Tsushima é simplesmente perfeito. Esse aqui não te prende pela dificuldade, te prende pela imersão. É aquele tipo de jogo que você entra e não quer mais sair. A ambientação é absurda. Campos gigantes com o vento guiando o caminho, florestas, templos, montanhas. Tudo parece uma pintura. Sério, tem hora que você para de jogar só pra olhar o cenário. E quando você ativa o modo Kurosawa, com aquele estilo preto e branco de filme antigo, parece que você tá dentro de um filme de samurai. Mas não é só beleza, o combate é fluido demais. Troca de postura, esquiva, contra-ataque, cada luta parece uma coreografia. Quando você pega o jeito, sair derrotando vários inimigos em sequência é satisfatório demais. E aí entra o problema. Você sempre quer jogar mais um pouco. Só mais uma missão, só mais um acampamento, só mais uma exploração. E pronto. Já passou horas. A história também segura muito. Você acompanha o Jin Sakai, um samurai dividido entre honra e sobrevivência. E conforme a narrativa avança, fica difícil largar. Você quer saber o que vai acontecer, quer ver como tudo termina. E quando chega no final, bate até aquele vazio. Ghost of Tsushima é aquele tipo de jogo que te prende sem esforço, sem estresse, sem frustração. Só você, o mundo do jogo, e horas passando sem você perceber. E quando vê, já virou a noite de novo. Agora voltando pra adrenalina. Resident Evil 4 Remake é aquele tipo de jogo que te engana fácil. Você fala, vou jogar só até o próximo save. E quando percebe, já passou várias horas. E você nem viu o tempo passar. Esse remake pegou tudo que já era bom no original e deixou ainda mais viciante. A atmosfera é tensa o tempo todo. Aquela vila no começo, os inimigos vindo de todos os lados, a sensação de estar sempre em perigo. Você não consegue relaxar, e isso te prende. O combate também evoluiu muito. Agora dá pra parar ataques, desviar, tudo ficou mais dinâmico e estratégico. Cada confronto vira um mini desafio. E os chefes? Memoráveis demais. Cada luta é intensa, com momentos que fazem seu coração acelerar de verdade. Tem hora que você termina um combate e pensa, beleza, agora eu paro, mas aí vem outra parte ainda melhor. E você continua, e continua, e continua. Outro ponto forte são os personagens. O Leão continua carismático. Os vilões são marcantes. E a interação com a Ashley ficou muito melhor no remake. Diferente do original, aqui ela não irrita. Ela realmente faz parte da experiência. E isso deixa a história mais envolvente ainda. Sem contar os gráficos. Tudo é muito detalhado, realista, a iluminação, os cenários, os efeitos. Você se sente dentro do jogo. E aí já sabe, você entra pra jogar um pouco e quando vê, já amanheceu. Resident Evil 4 Remake é exatamente isso. Um jogo que você não consegue largar. Ada, who are you? What are you doing here? My faithful disciple will show her the path. Ashley, run! Agora aqui o negócio muda. Devil May Cry não te prende pela história, nem pela dificuldade absurda. Ele te prende pelo estilo. Esse é o tipo de jogo que você começa pensando, vou só passar da fase, mas depois muda completamente. Não, agora eu vou passar com Rank S. E aí começa o vício, porque o combate é simplesmente insano. Você não só derrota os inimigos, você humilha eles. Espada,
pistola, combos aéreos, habilidades. Tudo pode ser combinado de formas diferentes. E quanto mais estiloso você joga, melhor sua pontuação. Ou seja, não basta vencer. Tem que vencer com classe. E é isso que te prende. Você termina uma missão, mas sabe que pode fazer melhor. Aí volta, tenta de novo. Testa outro combo, outra estratégia. E quando percebe, já tá horas tentando fazer a run perfeita. E os personagens ajudam muito nisso. O Dante com aquele jeito debochado. O Vergil todo sério e apelão. O Nero com um estilo mais agressivo. Cada um tem sua identidade. E isso deixa tudo ainda mais divertido. Sem contar a trilha sonora, que acelera junto com o combate. E deixa tudo ainda mais insano. Devil May Cry é aquele tipo de jogo que vira desafio pessoal. Você não joga só pra zerar. Você joga pra ficar melhor. E quando entra nesse loop, já era. Você sempre volta pra tentar mais uma vez. E fazer ainda mais estiloso. But everywhere. Agora aqui, a coisa fica diferente. DayZ não é só um jogo, é praticamente uma segunda vida. Sério. Você entra achando que vai jogar um pouco, e quando percebe, já passou horas só tentando sobreviver. Sem missão guiada, sem objetivo claro, é você e o mundo. E esse mundo não perdoa. Você começa sem nada, sem arma, sem comida, sem direção, e precisa se virar, procurar comida, água, remédio, explorar casas abandonadas, e tudo isso enquanto tenta não morrer, de fome, de doença ou de outro jogador. Porque o maior perigo são as outras pessoas, e é aí que o jogo fica ainda mais viciante. Cada encontro é imprevisível. Alguém pode te ajudar, ou simplesmente te eliminar por causa de um item. E isso cria uma tensão absurda. Seu coração acelera de verdade. Principalmente quando você já tá equipado, porque sabe que pode perder tudo. E é exatamente isso que te prende. Cada momento vira uma história. Uma fuga inesperada. Um confronto tenso. Uma aliança que surge do nada. Nada é roteirizado. Tudo acontece de forma única. E quando você sai do jogo, fica pensando, da próxima vez eu vou fazer diferente. E aí você volta. E joga mais, e perde mais tempo. DayZ é aquele tipo de jogo que não tem fim. Sempre tem algo acontecendo. Sempre tem uma nova história. E quando você percebe, já virou parte da sua rotina. Agora, se você curte história de verdade, daquelas que te fazem pensar, esse aqui é perigoso. Fallout New Vegas não te prende pela ação, te prende pelas escolhas. Você começa jogando tranquilo, fazendo uma missão aqui, outra ali, e quando percebe, já tá completamente envolvido naquele mundo. O jogo se passa em um cenário pós-apocalíptico, cheio de facções, conflitos e decisões difíceis. E o mais importante, tudo que você faz tem consequência. Você pode ajudar um grupo, trair outro, resolver tudo na conversa, ou sair metendo o caos. E o jogo reage a isso. E é aí que mora o vício, porque sempre fica aquela dúvida, e se eu tivesse escolhido diferente? E pronto, você termina, e começa tudo de novo, só pra ver outro caminho, outro final, outra história. E mesmo sendo um jogo mais antigo, isso nem pesa. Porque o mundo é vivo, os personagens são marcantes, os diálogos são muito bem feitos, e você realmente se importa com o que acontece. Além disso, tem muito conteúdo. Missões secundárias, DLCs, exploração, você pode passar horas só andando pelo mapa, descobrindo coisas novas, e nem percebe o tempo passando. Fallout New Vegas é aquele tipo de jogo que te envolve mentalmente. Você não joga só com o controle na mão. Você fica pensando nele mesmo depois de sair. E aí já era. Quando volta, perde mais horas. E depois mais. Agora segura, porque aqui o negócio é pesado. Stalker não é só difícil, é tenso, imersivo e completamente viciante. Principalmente o Stalker 2. Esse jogo te joga dentro de um mundo pós-apocalíptico, onde tudo pode te matar. Anomalias invisíveis. Criaturas bizarras, facções perigosas. E o pior,
Você nunca se sente seguro. A ambientação é absurda. O som da chuva, os barulhos estranhos ao longe, o vento passando pelas árvores. Tudo faz você esquecer que tá jogando. Parece que você tá lá dentro. E é isso que te prende. Cada exploração vira uma tensão constante. Você anda devagar, observando tudo, com medo do que pode aparecer. E quando aparece, é desespero. Mas mesmo assim, você continua. Porque quer ver o que tem depois, quer descobrir mais, quer sobreviver mais um pouco. E se você acha que isso já é intenso, espera conhecer o modo Gamma. Baseado no clássico Shadow of Chernobyl, o Gamma transforma o jogo em algo ainda mais hardcore. Aqui, cada bala importa, cada recurso é precioso, cada erro pode ser o último. Você precisa cuidar de tudo. Fome, sono, equipamento, é sobrevivência de verdade. E isso cria um nível de imersão absurdo. Você não joga relaxado. Você joga tenso, concentrado, totalmente dentro do jogo. E quando você sobrevive a uma situação difícil, a sensação é muito satisfatória. Stalker é aquele tipo de jogo que não te entrega nada fácil, mas exatamente por isso, você não consegue parar. Many just want to find happiness. A way to feel real and alive again. Se existe um jogo que redefiniu o que é possível dentro de um mundo aberto, esse jogo é The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Lançado como sequência direta de The Legend of Zelda Breath of the Wild, ele não apenas expandiu o mapa de Hyrule, ele reinventou completamente a forma como interagimos com o jogo. Aqui, a liberdade não é só um conceito, é a base de tudo. Diferente de muitos jogos que apenas aumentam o mapa, Tears of the Kingdom trouxe 3 camadas exploráveis: o céu, a superfície e as profundezas. Cada uma com desafios únicos, inimigos diferentes e segredos escondidos. Mas o verdadeiro destaque está nas novas habilidades. A mecânica de criação permite que você construa praticamente qualquer coisa. Veículos, armas improvisadas, armadilhas, tudo usando física realista. Isso transforma cada jogador em um criador, não apenas um explorador. Quer atravessar um rio? Construa um barco. Quer voar? Monte uma máquina aérea. Quer derrotar um inimigo de forma criativa? O limite é sua imaginação. E é exatamente isso que torna o jogo tão viciante. Outro ponto impressionante é como o game respeita o jogador. Ele não te prende, não te força, ele te convida a experimentar. Cada solução pode ser diferente. Cada jornada é única. Além disso, a narrativa continua emocional e envolvente, aprofundando ainda mais a relação com Link e trazendo novos mistérios sobre o reino. O resultado? Um jogo que não apenas continua o legado de Breath of the Wild, mas eleva tudo a um novo nível. Tears of the Kingdom não é só um dos melhores jogos da atualidade, é uma verdadeira aula de design. E, sem dúvida, um dos títulos mais criativos já feitos na história dos videogames. Agora me conta, qual foi o jogo que simplesmente não te deixou dormir? Aquele que você disse, só mais 5 minutinhos. E quando viu, já era 3 da manhã. Todo gamer tem esse jogo. Pode ser um mundo aberto gigantesco, uma história viciante ou aquele gameplay que te prende de um jeito absurdo. Mas sempre existe aquele título que faz a gente perder completamente a noção do tempo. Para alguns foi explorando cada canto de The Witcher 3, Wild Hunt. Para outros, tentando sobreviver em Resident Evil 4. Ou até criando estratégias infinitas em Minecraft. E claro, tem aqueles jogos que você começa sem expectativa e quando percebe, já virou vício. O mais interessante é que isso não depende de gráfico, nem de hype. Depende de conexão. Aquele momento em que o jogo clica com você. E aí, já era. Você esquece do tempo, esquece do sono e só quer continuar. Então agora é sua vez. Comenta aqui qual foi o jogo que te fez virar a noite. Eu quero saber. E se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal Nerdzinha e ativa o sininho porque aqui a gente fala de jogos que marcam, jogos que viciam e jogos que você nunca esquece. Nos vemos no próximo vídeo.